Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para você. Aqui no canal, se não for inscrito, compartilhe e comente. Tá um pouquinho diferente, estou perdido, a câmera ficava ali, vai estar aqui, então vou olhar para cá, depois eu olho para cá para vocês. Diz assim o nosso texto lá em Esther, capítulo 6, no versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, os quais leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Qual é o contexto aqui do nosso texto? O livro Esther é um livro muito bonito, porém é um livro que nós não vemos ali claramente, né, o nome de Deus, né? A gente não vê o nome de Deus, mas vê Deus em todo momento nos bastidores ali agindo e movendo as peças no tabuleiro. Basicamente a história do livro de Esther é uma história onde Esther, né, que é vamos dizer assim, o ator principal, a atriz principal da história, né, o personagem principal, ela estava ali no reino do rei Assuero, que é um reino persa, um reino estrangeiro, e ela se torna rainha desse rei. E houve ali uma conspiração de um homem chamado Amã para destruir o povo de Esther, os judeus, os hebreus. E Esther, ela tinha um tio, que é o tio do texto, aqui um homem do texto chamado Mardoqueu, e ele fica sabendo dos planos de Amã, e Amã odiava Mardoqueu, odiava os judeus. E ele tenta colocar Esther, né, Mardoqueu, na verdade, na presença do rei Assuero, mesmo que fora do tempo, para que Esther pedisse ao rei misericórdia ali, que ele proclamasse algum edito que favorecesse os hebreus, para que os hebreus pudessem se defender desse extermínio iminente, porque o extermínio já estava pronto, né? Inclusive o Amã, ele tinha feito passar uma lei, aparecendo um pouco Brasil, né, onde se passa a lei para prejudicar o povo. E ele tinha feito passar uma lei que não podia ser revogada, que era para exterminar, com dia, data, né, data e hora para o extermínio dos hebreus. Então Esther, ela foi usada para poder, ali o Senhor, né, operar um grande livramento para o povo de Israel. Mas o texto aqui, ele mostra um evento à parte no capítulo 6. Ele mostra que o rei, ele fugiu o sono do rei, não conseguiu dormir, e ele mandou trazer o livro dos registros das crônicas, né, os fatos, o que tinha acontecido, para dar uma leitura, fazer uma leitura na madrugada ali, tomando um chá de camomila. E se colocaram diante do rei, e o rei, ele viu que Mardoqueu, o tio de Esther, né, esse contexto todo que eu dei para vocês, ele tinha denunciado dois camareiros que tinham acesso ao rei, que tentaram ali matar o rei, que fizeram uma trama para poder lançar a mão do rei Assuero. Mardoqueu foi um instrumento para livramento do rei Assuero e nada foi feito para exaltar Mardoqueu. E aí Mardoqueu, o rei Assuero, ele pergunta o que foi feito. E aí disseram, olha, nada foi feito. Nada. E aí ele vai e manda chamar, né, Mardoqueu. Aqui tem todo um contexto, mas eu vou entrar direto no ponto, né? Até Amã pensa que ele seria exaltado, mas quem é colocado na posição de exaltação, o homem cuja honra o rei se agrada. Foi vestido com as vestes reais, vestes que o rei costumava vestir, foi colocado sobre ele a coroa do rei na sua cabeça, e ele montou no cavalo do rei. Olha que honra, que distinção. Agora, essa posição de Mardoqueu se deu porque ele fez algo que não foi à vista do rei. Algo que o rei ficou sabendo até depois, mas ele fez algo em prol do rei. E fez ali no escondido, no oculto, vamos dizer assim. Ele poderia ter entrado na presença do rei e ter falado, opa, rei Assuero, se não fosse por minha causa, modéstia à parte, você estaria morto. Mas Mardoqueu não disse nada. E coube ao Senhor trazer à luz, revelar aquilo que tinha sido feito por Mardoqueu. E coube ao Senhor tirar o sono do rei Assuero, para que ele pudesse ler no livro dos registros das crônicas, para que ele achasse o escrito. Deus, ele faz coisas que nós não imaginamos. Às vezes nós oramos no silêncio do nosso quarto, na nossa madrugada, no nosso devocional, na nossa busca. Às vezes nos colocamos de joelhos e ninguém sabe, ninguém viu, mas está registrado.
no livro dos registros das crônicas, lá no céu, está registrado. E aí o rei não conseguiu dormir, fugiu o sono do rei. Salmo 121 diz: eis que não dormirá aquele que te guarda, eis que não dormitará o guarda de Israel. O Senhor está te guardando, minha irmã, meu irmão. O Senhor não dorme. Fugiu o sono do rei. E o rei olhou no livro dos registros das crônicas e ele viu o que Mardoqueu tinha feito, o que ninguém sabia, mas estava registrado. Deus sabe de coisas que ninguém sabe, só você sabe, o Senhor conhece. Está registrado no céu, está registrado na eternidade. Nenhuma lágrima sua foi em vão, nenhuma oração sua foi desperdiçada. Não há desperdício de oração no mundo espiritual. Deus mandará trazer o livro das crônicas, Deus trará o registro, Deus trará à tona e Deus trará o tempo de exaltação para a sua vida. Mardoqueu foi chamado à presença do rei Assuero. Mardoqueu talvez nem esperasse por isso. Talvez nem aguardasse mais por essa exaltação. Sabia ele o que tinha feito. Sabia ele o ocorrido. Mas ele aguardava. Ele deixou. Ele depositou na economia de Deus, a poupança dos céus. Quando nós oramos, quando buscamos, quando clamamos, choramos e deixamos na dispensação do Senhor, entregamos ao Senhor. Senhor, se um dia o Senhor quiser fazer, faça. Mas se o Senhor não quiser fazer, se o Senhor não quiser realizar, eu continuarei te servindo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas aí o rei viu, e vai chegar um momento na sua vida em que o rei vai olhar o livro do registro das crônicas. Vai chegar o tempo na sua vida em que Deus verá tudo aquilo que pelo qual você orou, pelo qual você chorou e buscou. E Ele dirá: o que eu farei com aquele cuja honra o rei se agrada? Tragam as vestes real. Manda trazer o cavalo real. Ponha sobre a cabeça dele a coroa real. Manda dar volta com ele. Entrega. Manda andar com ele no meio da cidade. Dizer: ó, assim se fará com aquele cuja honra o rei se agrada. Deus dará publicidade. As tuas lágrimas em oculto, as tuas lágrimas no secreto, a sua oração no secreto se transformará em exaltação pública, se transformará em glória pública. Não a tua glória, a glória do Senhor, se transformará em cumprimento de promessas que todos verão. Assim se faz aquele cuja honra o rei se agrada. Mardoqueu foi exaltado. Poderia ter subido ao seu coração a exaltação, mas não. A palavra diz que depois da exaltação, ele voltou a estar na porta do rei. A porta do rei era um lugar para aqueles que tinham uma necessidade muito grande. E Mardoqueu tinha, lembra que eu falei do povo, do livramento, que ele precisava ter acesso ao rei de alguma forma para clamar pelo seu povo? Deus sabe das tuas necessidades. Deus vai te exaltar, mas o teu lugar é na porta do rei. É o lugar de dependência. Não te esqueça do Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus vai colocar a coroa de exaltação sobre a sua cabeça, mas o seu lugar sempre será na porta do rei, na dependência daquele que pode mudar a sua sorte. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa